Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Na semana passada eu estive em Torres Vedras a fazer um show cooking e uma das receitas que eu apresentei foi uma homenagem ao doce mais típico da região, que é o pastel de feijão. O pastel de feijão de Torres Vedras leva amêndoa, é super cremoso e eu decidi pegar nesta ideia do pastel de feijão de Torres Vedras e adaptá-lo à travessa. Obviamente que não é uma recriação fiel, é uma inspiração, é uma homenagem e é uma adaptação a fazer os doces desta maneira na travessa, de uma maneira mais simplificada. E eu sou suspeita, mas acho que ficou muito bom e por isso eu não resisti a partilhar também com vocês aqui no YouTube esta receita. Para o recheio do pastel de feijão vamos usar açúcar, água, farinha de amêndoa, feijão branco cozido e gemas. E depois, para fazer uma basezinha, vamos precisar de açúcar, manteiga e farinha. Em relação ao feijão, nós vamos precisar de 150 gramas já cozido. Eu comprei cozido, se vocês forem cozer, pesem os 150 gramas depois de o cozerem. Vamos começar por fazer uma massinha muito simples, apenas com manteiga amolecida, açúcar que se mexe até ficar cremoso e depois com farinha. E esta massinha vai formar uma base muito fininha, que não é exatamente igual à casquinha dos pastéis de feijão, mas vai servir para fazer esse papel aqui na versão da travessa, sobretudo pelo contraste de textura em relação depois ao recheio. Depois de integrarem bem a farinha e da massa se formar numa bolinha, vamos colocá-la numa travessa. Antes disso, eu vou untar ligeiramente com manteiga a travessa e depois venho com esta massa e vou colocando pedacinhos para distribuir só na base da travessa. Vai-vos parecer pouquinha massa, mas a ideia é fazer mesmo uma capinha muito subtil. Por isso, vão pressionando de maneira a que fique uma camadinha uniforme com as mãos e depois de já terem a massa bem espalhada, vamos picar com um garfo. E vamos reservar enquanto fazemos o recheio. Para o recheio vamos colocar num tacho o açúcar e a água, mexemos para que o açúcar se comece a dissolver e depois levamos ao lume, já não mexendo mais, até que atinja o ponto de pérola, que é quando esta calda vai estar entre 105 e 107 graus. Se não têm um termómetro ou não estão muito confortáveis a perceber isto dos pontos de açúcar, deixem que a calda ferva mais ou menos uns 4 minutos e depois deve ficar com este ponto assim. Quando vocês retiram uma colher, deve cair uma gota espessa dessa colher. Deixa-se a calda arrefecer por uns 5 minutos e enquanto isso trituramos os feijões com as gemas. Eu usei uma varinha mágica, mas o importante é que vocês triturem até que fique um creme super cremoso e sem nenhuma pelzinha dos feijões. Vamos reservar por um momento e vamos voltar à nossa calda, que entretanto já arrefeceu os 5 minutos, e vamos lhe juntar a farinha de amêndoa. Eu aqui tenho o fogão desligado. Vamos integrar muito bem a farinha de amêndoa e depois misturamos também aquela mistura de feijão e gemas. E voltamos a misturar até que fique tudo completamente bem integrado. Agora sim, ligamos de novo o lume e deixamos que esta mistura ferva cerca de um minutinho. E é importante que mexam continuamente para que não agarre. Vão ver que depois de ferver ela vai ficar um pouquinho mais espessa. Está pronto o recheio, é só colocar por cima daquela base de bolachinha que tínhamos feito há pouco, alisar muito bem e depois, antes de levar ao forno, eu polvilhei com um pouquinho de farinha e depois com um pouquinho de açúcar em pó. A farinha vai impedir que o açúcar em pó seja logo todo absorvido. Eu vou-vos confessar que eu exagerei um bocadinho no açúcar em pó, é preferível porem um bocadinho menos, mas pronto, agora já está e é assim que vai ao forno, pré-aquecido a 180 graus, durante cerca de 25 minutos ou até que as bordinhas já estejam firmes e o centro ainda pode abanar muito ligeiramente. Deixam arrefecer completamente e depois é esta maravilha que vocês vão ter para comer. Eu gosto de tudo neste pastel de feijão, mas a minha parte preferida é este topozinho crocante. Se vocês gostarem de pastel de feijão, experimentem esta versão na travessa e depois digam-me o que é que acharam, porque eu achei muito bem. Até para a semana. Tchau, tchau!